O que é que acontece na renda fixa quando a taxa Selic se altera? E a gente está em vias de ter mais uma alteração agora. Essa semana aqui a Selic deve sair de 13,25 para 14,25, é o que dizem as expectativas. Vamos ver aí no final do dia de quarta-feira para quanto que vai de fato essa taxa Selic. E a gente está gravando esse vídeo aqui nesse contexto de Semana do Investidor Inteligente que vai acontecer aqui no canal. Você precisa se inscrever para receber o link aí das aulas e participar. Um evento para te ajudar a tomar melhores decisões e parar de deixar dinheiro na mesa. Tá? Então é o primeiro link na descrição. Se inscreve, entra no grupo do WhatsApp e lá eu vou te avisar sobre este evento. E quando a gente fala de alterações na taxa Selic, ela tem um efeito imediato em algumas questões da renda fixa. Por exemplo, se você investe em algo que rende um percentual do CDI, saiba que a taxa Selic e o CDI são irmãos gêmeos. É, irmãos gêmeos. A gente tem a taxa Selic efetiva e a taxa Selic meta. A meta é a que o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central vai definir. Então, ele deve definir 14,25, por exemplo. Essa é a meta. Você tem uma efetiva, que é um pouquinho abaixo. E essa efetiva é a irmã gêmea do CDI. Então é o mesmo valor, vou te mostrar aqui no Excel, que é o seguinte: hoje você tem, né, aqui 13,25. Essa é a Selic meta. E você tem uma Selic efetiva, que é quanto 0,1 ponto percentual abaixo, então é 13,15. Quanto que é o CDI de Matos? É exatamente este cara. É o mesmo valor. Se você rende hoje 100% do CDI, você está rendendo 13,15% ao ano, tá? Mas aí se você segura a aplicação por um mês, você rende uma fração deste valor aqui, beleza? E quarta-feira, talvez a taxa Selic vá para 14,25. Quanto que vai ser a efetiva? 14,15. Então vamos fazer uma conta aqui, por exemplo. Se você tem lá 100 mil investido, quanto que renderia ao ano? Renderia hoje 13.150. E quanto que pode passar a render? A gente faz a conta aqui com 14,15. Aqui. Pode passar a render 14.150. Então, R$ 1.000 a mais para cada 100 mil. Isso aqui, valores brutos, não descontei imposto de renda. Só um exemplo aqui para vocês entenderem o impacto dessa alteração em aplicações que rendam 100% do CDI ou aplicações que rendam a taxa de juros básica, que é a taxa Selic. Quando a gente fala dessas alterações, aqui nos investimentos relacionados ao CDI, é muito óbvio, é muito evidente, isso acontece e impacta você a partir do dia seguinte, né? Não tem como você não ser impactado se você tem uma aplicação relacionada ao CDI. Seja LCA, CDB, LCI, qualquer aplicação aí, Tesouro Selic, que tenha relação com Selic ou CDI, você vai sofrer esse impacto. Porque quando a Selic se altera, a sua rentabilidade se altera. Se a Selic aumenta, como por exemplo deve ser o caso, o que vai acontecer com a sua rentabilidade? A partir do dia seguinte, ela começa a render mais, né? Porque essas aplicações elas rendem ao dia útil. Vou pôr um U aqui. Ao dia útil. Então você pega esta taxa e transforma ela em dia útil. Existe uma forma financeira de você fazer isso. Eu vou fazer aqui só para você ter um exemplo, que é trazer para um dia de 252 dias úteis. Então você descobre que a rentabilidade hoje é 0,049 e a rentabilidade vai para, por dia útil, vai para 0,053. Essa vai ser a alteração, se de fato a gente vê uma Selic meta de 14,25. Então, entendendo isso, já fica mais simples de você perceber que as aplicações que têm relação com o CDI e Selic se alteram imediatamente. A partir do dia seguinte, você tem uma nova rentabilidade todos os dias úteis. Se a Selic voltar e começar a cair, vamos supor que ela caia até chegar lá em 12%. Estamos sendo otimistas aqui, mas vamos pensar no longo prazo, só para você entender. A sua rentabilidade dali em diante, do momento da alteração, se altera. Então aqui você tem um investimento pós-fixado, né? Um pré-fixado é o oposto de um pós-fixado. E um pré-fixado é uma aplicação que você casa com a taxa, você compra ali, né, coloca um crédito pré-pago no seu celular e você tem exatamente aquele valor para gastar. Quando você tem um celular pós-pago, você não sabe quanto que você vai ter que pagar.
né? E um investimento pré-pago é a mesma coisa. Um investimento pré-fixado, você sabe exatamente quanto você vai render. E um pós-fixado, não, você sabe depois. Então, aplicações relacionadas ao CDI e taxa Selic são aplicações pós-fixadas. Assim sendo, quando a Selic se altera, você tem alterações na sua rentabilidade. Você não perde aqui, tá? Você não perde. Selic caiu, vou perder? Não. Você rende menos dali em diante. Essa é a lógica. Agora vamos falar dos outros tipos de aplicações em renda fixa. Vamos pensar num pré-fixado, vamos pensar no tesouro pré-fixado. O que muda para esse cara? Nada. Na prática, você contratou lá 14,5% durante 10 anos de aplicação. Não muda nada. Você está casado com aquela rentabilidade. O que vai mudar é se você quiser sair no meio do caminho. Porque quando você quer sair no meio do caminho, o que acontece? Você tem que vender num preço justo para o meio do caminho, né? Eu comprei algo que rendia 10%. Hoje eu quero vender. Mas ninguém quer comprar nada que rende 10% porque está rendendo 14%. Esse é um cenário hipotético. Se ninguém quer comprar uma coisa que está rendendo 10, eu tenho que ajustar o preço para que seja atrativo. Esse ajuste de preço é marcação a mercado. E quando as taxas sobem, os preços caem. E quando as taxas caem, os preços sobem. Então, um investimento pré-fixado, um investimento IPCA, que tem um componente pré-fixado também, eles não sofrem uma alteração direta de uma nova Selic. Eles não sofrem. O que acontece é que eles se movimentam por expectativa no meio do caminho, né? Então, se você quer sair antes do vencimento, neste meio do caminho que eu falo é antes do vencimento, aí sim, as expectativas vão afetar o preço do título, né? E quando a Selic de fato se altera, já tem toda uma expectativa de que ela vá se alterar. Então, este dia, fatídico dia que a Selic se altera, não é uma coisa incrível para o mercado de títulos, tá? Porque as coisas se alteram antes, pelas expectativas. Então, você comprou um IPCA mais 7,5, você casou com essa taxa, pode levar ela até o vencimento, você vai receber IPCA mais 7,5, né? Inflação mais 7,5 de juro real, garantido. Então, não tem uma alteração para você que vai levar para o vencimento. Comprou um pré-fixado da mesma forma, não tem alteração para você. Agora, comprou algo que rende Selic ou rende CDI, aí sim tem alterações. Beleza? Esse é um recado importante de ser dado, né, para dar mais clareza aqui na hora de tomar decisões de investimento e no receio de estar tendo, né, alguma alteração nos seus investimentos por conta de uma alteração da Selic, beleza? Então, um vídeo elucidativo aqui. Não deixe de participar da Semana do Investidor Inteligente, que vai ter muito mais conhecimentos para abrir a sua forma de pensar e tomar melhores decisões na hora de investir, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.